Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha estarmos juntos mais uma semana para estudarmos as lições bíblicas da Escola Dominical, CPAD, Classe Adultos. Nesta ocasião, desta semana, estudaremos a lição de número 5, uma igreja cheia de amor. Importante sempre lembrarmos que as 13 lições deste terceiro trimestre de 2025 estão subordinadas no livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, são 13 lições eclesiológicas, ou seja, que tratam do estudo da igreja, em especial a igreja em Jerusalém, acerca da sua doutrina, comunhão e fé, sabendo que essa comunhão, essa doutrina e essa fé da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém, são decorrentes do próprio ensinamento, da própria comunhão, da própria doutrina e do próprio ensinamento sobre fé que o Senhor Jesus versou. Como dito, a lição de número 5, intitulada Uma Igreja Cheia de Amor. A lição 5 está subordinada ainda no capítulo de número 4. A lição passada, a lição 4, estava no capítulo 4, até o versículo 31 foi abordado. Nessa ocasião, nós analisaremos o capítulo 4 ainda, porém dos versículos 32 ao 37. É o contexto, é a perícope que vai versar sobre a temática do amor da igreja, sobre a igreja que é cheia de amor. A igreja primitiva sendo uma igreja cheia de amor. Antes de iniciarmos a nossa lição, façamos uma oração. Pai Santo, nós te damos graças por esse momento. Queremos te pedir que o Senhor abra nossa mente para compreendermos a tua palavra, que o teu Santo Espírito permaneça conosco, nos dando sabedoria e discernimento espiritual em tudo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Lição 5, uma igreja cheia de amor. O texto áureo está em Atos 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aqui nós já podemos perceber o que motivava os cristãos a terem essa conduta de os seus próprios bens, as suas próprias posses não serem retidas, não serem mantidas ali para a sua própria família ou para si próprio. Não. Esses bens, essas posses eram comunicados ou ofertados aos necessitados. Mas o que era que movia? Qual era a intenção ou qual era o agente motivador para que esses crentes da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém, ofertassem os seus bens? De modo que o texto bíblico vai dizer, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Ora, nós sabemos que de fato era deles mesmos. Cada um que ofertava o seu bem, cada um que vendia a sua posse, as suas terras e ofertava um dinheiro aos demais, cada um desses tinham de fato o direito sobre o bem ou sobre a posse. Nós sabemos disso, mas o sentimento deles para esses bens não era um sentimento próprio, não era um sentimento de dono que é só meu e eu sei o que faço ou eu retenho o lucro da minha venda para mim. Não. O sentimento que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar sobre o que movia o coração dos crentes é que ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Um sentimento de amor, o amor de Deus inserido no coração dos crentes da igreja primitiva era o agente, era o sentimento motivador para que eles partilhassem daquilo que eles possuíam, de modo que eles não tinham o sentimento de posse no sentido de que é meu e pronto. Não, mas tinha um sentimento de que é meu, mas eu posso ofertar ao meu irmão que está necessitado. Eu posso entregar aos responsáveis para que ele possa fazer
a distribuição correta para atender os meus irmãos. Então, o textuário versa sobre esse sentimento de que os crentes não tinham desejo de manter, não tinham ali um sentimento de soberba, de altivez, ou até mesmo de estar preso aos seus bens, mas pelo contrário, tinha um sentimento de desprendimento dos seus próprios bens. A verdade prática nos diz: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. De fato, sem o amor, não existe, que é o elo perfeito, que Paulo vai falar sobre isso. O amor é o elo perfeito. Sem o amor não existe um relacionamento cristão saudável. E eu aprofundo ainda mais. Sem o amor não existe um relacionamento cristão verdadeiro. De modo que em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai dizer no final do capítulo o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. De modo que no versículo 1 do capítulo 13, Paulo começa dizendo o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então, Paulo está falando isso com muita propriedade, inspirado pelo Espírito Santo, e nós podemos perceber que esta verdade bíblica nos diz que sem amor não existe verdade na vida daquele que se diz crente. Então, sem o amor, não há apenas a ausência de saúde no relacionamento cristão. Sem amor, há a ausência da verdade quando o crente se relaciona. E a recíproca é verdadeira. É uma via de mão dupla. Se há amor, há verdade. Se há amor, há saúde, por assim dizer, no meu relacionar. Né? Quando eu me relaciono com o meu irmão, se há amor mútuo, se há amor verdadeiro, genuíno, se há o amor de Deus inserido no meu coração, o meu relacionar com o irmão, com o meu próximo, vai ser um amor genuíno, verdadeiro, bíblico, por assim dizer. Então, sem amor não existe relacionamento cristão saudável e verdadeiro. E aqui é interessante nós podermos já analisar a palavra próximo, quando a Bíblia nos ensina, quando Jesus vai resumir os mandamentos em dois. O amor, ou a ação de amar, está inserida nos dois mandamentos que Jesus sintetiza ali a lei mosaica. Quando Jesus sintetiza os mandamentos, ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Veja, nos dois mandamentos o amor está inserido. Porém, a palavra próximo no grego é plesion. Plesion significa exatamente qualquer ser humano, qualquer pessoa. Porque a Bíblia também nos ensina de que é muito fácil eu amar quem me ama, quem me trata bem, quem me tem por estima. É muito fácil, quando eu sou benquisto, amar a pessoa que bem me quer. Porém, difícil, complicado e às vezes até paradoxal, amar quem me persegue, quem deseja o meu mal. Mas é isso que a Bíblia nos ensina: amar o próximo. E o próximo ali é o plesion, que significa exatamente qualquer pessoa. Nós devemos amar qualquer pessoa. É esse o ensinamento que Jesus nos dá através da palavra de Deus. Amar ao próximo, amar qualquer pessoa como a mim mesmo, com fraternidade, e aí já é outra palavra que é inclusive conhecida. Fraternidade significa exatamente Filadelfia, que é a origem da palavra Filadélfia, né? Filos, né? Um amor,
entre irmãos, a irmandade. Então, à medida que eu tenho essa fraternidade, este amor fraternal com o próximo, com qualquer pessoa, eu também receberei. Pode não ser da pessoa amada, do meu próximo, mas eu receberei uma recompensa da parte de Deus por estar em conformidade com o ensinamento bíblico. Então, a verdade prática nos diz que sem o amor não existe um relacionamento cristão saudável, e não existe mesmo. E a Bíblia nos ensina que sem o amor, que é o elo perfeito, que é o elo da perfeição, não existe verdade no meu ser crente. Não existe verdade quando eu digo que sou crente e não amo. João vai dizer isso na sua primeira epístola, de que se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo, com quem eu convivo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não vejo, se eu não o vi, se eu não o contemplo pessoalmente, personificado? Se eu não amo o meu próximo como eu deveria, como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não estou o vendo ali diariamente, personificado? Então, nós precisamos entender que o amor é o sentimento que motiva a solidariedade, o doar-se, o desprender-se dos bens, o cuidado com o próximo e, inclusive, o cuidado com o nosso testemunho cristão. O amor é o agente ou o sentimento que deve predominar na conduta, na vida, no coração do crente verdadeiro. De modo que sem amor eu não consigo transparecer verdade naquilo que eu prego, naquilo que eu canto, naquilo que eu vivo. Sem amor é impossível ter uma vida de comunhão com Deus e com o próximo. A leitura bíblica em classe está em Atos 4, como informado, dos versículos 32 ao 37. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, nesta leitura bíblica em classe, nós vemos que o que fazia ou o que gerava essa ação nos crentes de venderem as suas propriedades, os seus bens, não era uma coerção. Ninguém estava sendo obrigado a vender as suas posses, a se desprenderem dos seus bens para doarem, para ofertarem e para colocarem aos pés dos apóstolos para atender aos necessitados. Ninguém foi obrigado. O versículo final, os versículos 36 e 37 vai falar sobre Barnabé, que é José, né, o nome dele, mas vai falar sobre Barnabé. Ele não foi coagido, ele não foi obrigado, mas ele, possuindo a herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E em contraste com a ação de Barnabé, nós vemos Ananias e Safira. Quando Pedro repreende Ananias e depois Safira, que tem os dois um fim trágico, uma morte súbita ali aos pés dos apóstolos e da multidão que estava vendo, quando Pedro repreende, diz:
Ora, em outras palavras, ora, se tu não tivesse vendido a terra, o bem não seria teu? E ainda que tenha vendido o dinheiro que tu recebeste, continuaria não sendo teu? Então, nós vemos um contraste que não havia obrigação, porque se fosse obrigado, Pedro teria dito, não, a tua obrigação é nos dar tudo. A tua obrigação é vendeu, nos dê tudo. Não, mas não é isso que nós vemos. Não havia ali a exigência de vender para dar. Mas o que ocorria nos crentes era a voluntariedade. E essa voluntariedade, essa caridade era motivada pelo amor. Pelo amor. Os objetivos da nossa lição são 3, como de costume, tendo por número 1, compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. O segundo objetivo é reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. E por último, nós precisamos incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. A introdução da nossa lição nos diz: nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Então, a palavra-chave aqui para nós é exatamente o amor. Nós recebemos a graça de Deus, o amor de Deus, e esse amor faz efeito em nossa vida para que também amemos ao nosso próximo, a qualquer pessoa que seja, principalmente aos domésticos da fé, aos nossos irmãos em Cristo. Tópico 1, o amor manifestado na comunhão cristã. Ponto 1, o crescimento da igreja cristã. A congregação de Jerusalém havia iniciado com 120 membros e em poucos dias aumentou para quase 5.000 membros. Visto que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo, a igreja primitiva, com o amor perfeito de Deus, procurou suprir as necessidades entre todos, a fim de viverem os benefícios do reino. Nós percebemos isso pela leitura bíblica em classe e também pelas lições anteriores, que a igreja começou no seu nascedouro, claro, tendo em vista a perspectiva de Atos 2, a igreja começou com aproximadamente 120 membros, aqueles que estavam no cenáculo e que foram cheios, batizados, revestidos com o Espírito Santo. Porém, já da primeira pregação de Pedro, há uma grande multidão que milhares de crentes, de novos convertidos, aceitam a Jesus. Na segunda pregação de Pedro, há também conversões de centenas e centenas de crentes, de modo que em poucos dias, Lucas vai usar o termo multidão, porque a igreja crescia tanto em qualidade espiritual, qualidade social nas suas ações, como também em número. A Bíblia vai dizer que cada dia o Senhor acrescentava aqueles que deveriam ser salvos. E a igreja crescia numericamente. De modo que Lucas vai usar o termo já multidão. Porque eram incontáveis crentes. Era uma grande multidão de crentes. E com o crescimento numérico, com o número de membros, havia também a complexidade de lidar com cada um desses membros. Claro que uma igreja pequena, ela consegue administrar melhor os bens, os recursos e até mesmo a doutrina quando há um número menor de crentes. Já se esse número de crentes é aumentado exponencialmente, quer queira, quer não, há a complexidade de lidar com este número maior de crentes.
o administrar não só das coisas espirituais, mas até mesmo da distribuição de bens, do atendimento à membresia, né? Do local onde se cultua, a questão estrutural da igreja em si, há essa complexidade. E com a igreja primitiva não foi diferente. Nós veremos algumas lições posteriores que houve já na igreja primitiva um problema acerca da distribuição, inclusive dos bens. Algumas pessoas não estavam sendo atendidas nas suas necessidades, muito pela complexidade, pelo grande número de membros em pouco tempo. Mas, claro, Deus foi dando graça, Deus foi dando sabedoria, os apóstolos souberam administrar, os apóstolos dividiram as suas cargas, priorizando aquilo que deveria estar à frente, que era a pregação da palavra, e colocou e delegou, né, a outros irmãos que também tinham temor do Senhor, sabedoria, que eram cheios do Espírito Santo, delegou as tarefas para o atendimento dessas necessidades. Mas nós vemos isso, inclusive, na igreja primitiva. Por quê? Porque é o trabalhar com pessoas, é o lidar com um grande número de pessoas. E isso se encaixa, e isso ocorre não apenas no âmbito eclesiástico, na igreja em si, mas em empresas, em estruturas organizacionais. Nós vemos que com a grande quantidade numérica de membros, de funcionários, há a complexidade no administrar. Mas Deus, dando graça ao seu povo e o amor perfeito de Deus dentro do coração dos crentes, foi o fator primordial para que os crentes pudessem ali lidar com essas situações adversas, lidar com essa complexidade, de modo que tudo transcorreu naturalmente para a glória de Deus. O ponto 2 vai falar exatamente sobre esses desafios do crescimento. Em uma grande comunidade cristã, como manter a unidade em meio às dificuldades espirituais e materiais? A resposta está na Bíblia Sagrada. Enchendo-se do amor de Deus. Paulo vai falar isso em Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, o amor de Deus em nossos corações, derramado em nossos corações, nós nos enchendo do amor de Deus, conseguimos manter a unidade em meio às dificuldades espirituais, bem como às dificuldades materiais, administrativas, organizacionais. O amor perfeito de Deus e o seu poder capacita os cristãos diante das adversidades, e estes vivenciam as grandes provisões do Senhor. A igreja vivenciou essa provisão não apenas espiritual, recebendo o poder, estendo nela ou nos crentes a demonstração de sinais, de maravilhas. A igreja recebeu isso não apenas no âmbito espiritual, mas no âmbito material, essa provisão, essa ajuda comunitária. Daí o aplicar-se o comunitarismo e não o comunismo à igreja primitiva. Esta ajuda comunitária, esta voluntariedade, a caridade, o amor demonstrado nas ações dos crentes primitivos, só foi possível porque os crentes estavam cheios do amor de Deus. Este amor que Paulo fala em Romanos 5, como foi mostrado aqui, lido. O ponto 3 vai falar sobre a vida interior. A expressão era o coração e a alma, constante em Atos 4:32, revela que todos estavam verdadeiramente sendo guiados pelo Espírito Santo e possuíam a mente de Cristo. O cristão deve ter a mente de Cristo. É bíblico. E o que é ter a mente de Cristo?
É ser exatamente como ele é? Não, é impossível até. Mas ter os sentimentos, cultivar dentro de si os sentimentos que Cristo teve. E o sentimento maior que Jesus teve foi exatamente o amor. Ele cuidava, ele pregava com amor, ele se movia de íntima compaixão porque amava, porque muito nos amou. A Bíblia diz que ele nos amou, inclusive, antes mesmo que nós o amássemos. Ele se deu por nós por amor. Então, o amor que Jesus nos deu como exemplo, não apenas em suas palavras, mas em suas ações, serve de base, serve de exemplo, de espelho para nós exercermos também com o nosso próximo. E nós já vimos que o próximo é qualquer pessoa, não apenas os nossos irmãos em Cristo, mas qualquer pessoa deve ser o alvo deste nosso amor. Nós vimos na lição passada que o termo grego homotímadon significa exatamente que eles tinham uma só mente, estavam voltados para um só propósito. E olha que maravilha, quando a igreja mantém o foco ali em unidade, em união, num só alvo, num só propósito, num só objetivo, de modo que tem uma só mente, um só coração, era um só coração e uma só alma. Os crentes viviam dessa maneira. Por isso que as suas ações refletiam aquilo que o coração estava cheio. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. As ações também mostram do que o nosso coração está cheio. Se é de amor, as minhas ações serão ações de amor, amorosas. Se é de ódio, de rancor, de maledicência, as minhas ações também o demonstrarão. Como templo do Espírito Santo, estando ligados a Cristo, somos inspirados a agir em prol da unidade do corpo de Cristo e enfrentar qualquer dificuldade. A união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalecem a igreja e a sua missão, nos diz a síntese, a visão geral do tópico 1. O tópico 2 vai falar sobre o amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito é o ponto 1. Precisamos destacar que a pessoa do Senhor Jesus e a sua ressurreição eram os destaques da pregação dos apóstolos. No livro de Atos, nós vemos que Cristo era o alvo das pregações, ou era o assunto nas pregações de todos os evangelistas, de todos os pregadores missionários da igreja primitiva. Quando somente Jesus é exaltado entre os cristãos, verdadeiramente o poder de Deus e seus milagres se manifestarão perante todos. Ponto 2, a graça como favor imerecido. Nós sabemos que o termo grego charis, ou como se escreve charis, né? C-H-A, charis em grego significa graça, dom, um favor imerecido, quando eu recebo algo, mesmo sem merecer. É esta a graça de Deus. A expressão grandiosa graça estava sobre todos eles, constante na parte B do versículo 33 de Atos 4, revela que inúmeros favores da parte de Deus se manifestavam entre todos os irmãos. Eram ações que os crentes não mereciam receber aquilo. Não pelas obras que eles faziam, não pelo sentimento que eles cultivavam dentro de si, mas pela graça de Deus. Tudo que transcorria na igreja primitiva era pelo favor imerecido de Deus. Não obstante, Paulo escreve que nós somos salvos pela graça, não pelas obras para que ninguém se glorie, mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido. Então, desde o derramamento da promessa do Pai, do revestimento com o Espírito Santo, tudo foi pela graça de Deus, pelo seu amor, pela sua benevolência, pela sua piedade, pela sua misericórdia.
por ele ser o próprio amor, como João vai falar, que Deus é amor. Se a igreja cultivar o poder e o amor que recebeu da parte de Deus, priorizando a união e a caridade, certamente o agir provedor do Espírito Santo será frequente entre todos os cristãos. De modo que aí está a referência do último versículo da lição passada, quando eles oram ali biblicamente e no mesmo instante o lugar se move, há o terremoto, ao mover ali, que Maya Pearman fala, trata sobre 3 moveres, há o mover espiritual, nos corações, nas almas dos crentes, ao mover nas línguas, como quando eles estão ali pregando, anunciando a palavra de Deus, e ao mover geográfico, terreno, quando o lugar mesmo estremece, o terremoto que há no lugar. Mas, quando eles terminam de orar, há esse mover, eles são cheios do Espírito Santo, no sentido de serem revestidos, não com batismo, mas de receberem ali um revestimento para continuar uma capacitação, e eles anunciam a palavra de Deus no mesmo instante em que eles oram. Por quê? Porque o amor estava inserido em seus corações. O amor de Deus, a ação de Deus, os bens de Deus, o querer de Deus, a palavra de Deus estava inserida em seus corações. De modo que, certamente, o agir provedor do Espírito Santo será frequente entre os cristãos se a igreja cultivar o poder e o amor que recebeu da parte de Deus. A visão geral do tópico 2 nos diz que a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. O último tópico da nossa lição, o tópico 3, nos fala sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã. Ponto 1. A busca pela equidade. A igreja primitiva estava cheia do amor de Deus e, por isso, procurava atender os mais necessitados, exercitando a equidade. Precisamos lembrar que a prática da equidade não consiste em assumir a responsabilidade de eliminar a pobreza do mundo, mas de forma justa tentar suprir as necessidades em sua volta. É importantíssimo nós, como crentes, nós, como ensinadores cristãos, nós, como membros da Igreja do Senhor, termos em mente que a ação caridosa, o carisma da igreja, a voluntariedade no servir, na demonstração do amor cristão, da fraternidade do crente, não é uma ação que vai eliminar toda a pobreza, toda a marginalidade do mundo. Não, é impossível. A própria Bíblia vai dizer que o pobre existirá sempre, sempre. É uma constatação dolorosa? Mas não há a possibilidade de sanar a pobreza mundial, não. Como muitas ideologias aspiram, não. Sempre haverá uma margem ou marginalizados à sociedade, porque o termo marginalizado versa sobre isso. Às vezes alguns usam como um termo pejorativo para depreciar alguém, para diminuir. Não, mas marginalizado, um marginal, é alguém que vive à margem da sociedade, em condições insalubres, em condições precárias, está à margem da sociedade, escanteado, um marginal. Mas a ação da igreja, a sua ação social, melhor dizendo, a sua voluntariedade para dar, para doar, para atender as classes mais baixas, não só dos crentes, não só dos domésticos da fé, mas da sociedade a qual ela está inserida, essa ação não é para promover a extinção da pobreza, não. E se for, nunca chegará nessa meta.
nunca atingirá esse objetivo, porque é impossível que isso ocorra. Mas nós, como igreja, podemos tentar suprir de modo satisfatório essa necessidade social, sabendo que nunca atingiremos a estatística mínima, não, zerada, não, nunca, nós seremos incapazes de exercê-lo se buscarmos isso. Mas se nós buscarmos atender a demanda social, tentando suprir as necessidades dos domésticos da fé, da sociedade a qual estamos inseridos como igreja, o nosso bairro, a nossa cidade, nós já conseguiremos fazer muito pela sociedade. Tendo em vista que o termo equidade não vai falar como a própria Constituição Federal vai dizer que todos nós somos iguais, aí é o termo igualdade, todos nós somos iguais perante a lei, de fato o somos, aí sem distinção, sem a acepção de qualquer tipo de pessoa, todos nós somos iguais perante a lei, sim, mas o termo equidade vai versar não sobre todos serem ali iguais, sobre um nivelamento. Não há esse nivelamento na equidade. Mas a equidade é exatamente aquele que pode, aquele que tem um pouco mais, ajudar aquele que tem menos. E era isso que ocorria na igreja. Não por imposição, não por pressão, não por obrigatoriedade, mas por voluntariedade. A equidade presente na igreja primitiva não era por coerção, não, mas por voluntariedade, por amor. Não era por pressão, não era por obrigação, mas pela caridade, pelo amor inserido nos corações dos crentes. Então, equidade não é nós sermos iguais em tudo, ter um nivelamento, estar ali em linha reta, todos são iguais. Todos os membros da igreja devem ter padrão salarial, padrão social, padrão cultural igual. Não, é impossível. A igreja é feita por pessoas de diferentes níveis sociais, de diferentes culturas, por assim dizer, com acesso à educação diferente, com salários diferentes, mas a equidade gira em torno de que a distribuição dos bens que a igreja arrecada, com dízimos, com ofertas, essa distribuição atenda de um modo igualitário, no sentido de que aquele necessitado seja atendido. E quem pode ajudar, ajuda por voluntariedade, não por obrigatoriedade. Então, as duas palavras aqui que destacam e que transformam ou que dão um contraponto uma com a outra é voluntariedade e obrigatoriedade. A igreja, ela deve ter a voluntariedade no seu coração para assim ajudar o próximo, o necessitado. Mas ela, em hipótese alguma, deve trabalhar com a obrigatoriedade de assim o fazê-lo. Não, nós não somos obrigados. Mas se nós temos o amor de Deus em nossos corações, se habita dentro de nós o Espírito Santo de Deus, nós teremos a voluntariedade de fazer a vontade de Deus, inclusive na demonstração deste amor, no atendimento das necessidades daqueles que estão mais solícitos de uma atenção básica na vida. Ponto 2, propriedade e compartilhamento. O amor de Deus na vida dos primeiros cristãos fez com que todos se tornassem generosos com os seus bens, ao ponto de compartilharem tudo o que possuíam. A expressão "ninguém considerava unicamente sua coisa alguma" significa que não existia egoísmo entre os cristãos e facilmente todos cooperavam diante das necessidades da comunidade. Aqui está o contraponto maior à ideia de um comunismo cristão. É até
paradoxal, é até sem nexo, um comunismo cristão. Não tem base nem literária, muito menos bíblica, de nós defendermos um comunismo cristão. Por quê? A ideia do comunismo é exatamente, ou é trabalhada, é exercida na base da coerção, da obrigação. Eu tenho mais, eu ajudo a quem tem menos. Mas o panorama, né, da igreja primitiva era exatamente o amor. Eu tenho mais, mas eu não considero que esse mais que eu tenho esteja na obrigação de permanecer sendo só meu. Eu posso, pelo amor que eu sinto pelo meu próximo, pelo meu irmão em Cristo, eu posso e devo compartilhar este bem, essa posse ou o lucro que eu obtive com a venda de uma posse, de um bem. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma. Não, isso é meu e pronto. Não. Isso é meu. Eu tenho a posse dele, pertence a mim, mas eu vou compartilhar, porque eu amo o meu próximo, não quero ver ele numa situação de necessidade. O ponto 3 vai falar sobre um exemplo da voluntariedade. O grande volume de ofertas que os apóstolos arrecadaram foram levados voluntariamente pelos cristãos. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a voluntariedade é uma prática comum e normal entre os cristãos. Aqui fica uma observação que o pastor José Gonçalves ele aborda no livro de apoio, muito embasado, subsidiando com exemplos de líderes cristãos. Inclusive ele cita no final do comentário sobre a lição 5, o próprio Billy Graham. Ele cita um exemplo de ações que um líder deve ter na transparência do administrar dos bens, das ofertas alçadas, dos dízimos, enfim, de tudo aquilo que a igreja arrecada deve ter por parte da administração organizacional, a igreja como organização, deve ter transparência, deve haver transparência por parte dos gestores da igreja, do pastor, do tesoureiro, dos secretários, daqueles que estão ali inseridos na obra da administração organizacional da igreja. E havia isso por parte dos apóstolos. Os apóstolos eram transparentes. Os apóstolos recebiam, era o centro ali da arrecadação, estava nos apóstolos, como o autor, o pastor José Gonçalves vai dizer, o centro da arrecadação estava nos apóstolos, sim, mas eles trabalhavam com transparência, com verdade, com sinceridade e principalmente com temor a Deus no arrecadamento e na distribuição desses bens. De modo que hoje em dia, atualmente, na igreja contemporânea, muito se diz sobre exatamente a falta de transparência na distribuição do que é arrecadado na igreja. Mas a Bíblia não nos ensina assim. E o pastor José Gonçalves foi até peremptório, foi até enfático nas suas colocações no livro de apoio, quando ele defende veementemente que o pastor, o gestor, o administrador eclesiástico, o administrador da igreja deve obrigatoriamente, e aí sim, não por voluntariedade, mas por obrigação, ele deve ser transparente naquilo que faz. Muitas murmurações, muitos estereótipos foram e são propagados exatamente por falta de transparência por parte de muitos líderes. Mas a recíproca é verdadeira. Se o líder administra bem os bens, se ele distribui corretamente, com transparência, se há o relatório mensal, bimestral, trimestral ou semestral, ou anual, de tudo aquilo que entra e sai da igreja, a igreja consegue perceber e até se sentir útil naquilo que ocorre dentro da estrutura organizacional dela.
Por isso que os crentes tinham essa voluntariedade no dar, de vender as suas propriedades e compartilharem. Por quê? Porque os apóstolos dispensavam aquilo muito bem, de maneira verdadeira, de maneira coerente, distribuindo para os necessitados. Então, nós devemos aprender com a igreja primitiva, de modo que ela, como foi tida em uma das nossas lições, ela serve de modelo para nós, no espiritual, mas também no administrar os bens que são alçados como ofertas, como dízimos. Aquilo que entra na igreja deve ser muito bem administrado, a fim de que nenhum problema, nenhum estereótipo, nenhum comentário, nenhuma maledicência, nenhuma murmuração parta dos crentes e daqueles que veem a má administração da igreja. Pelo contrário, uma boa administração é um testemunho de vida também por parte daqueles que administram a igreja do Senhor. Amém? A visão geral do nosso tópico 3 vai dizer que o amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. A conclusão da nossa lição nos diz: vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrerem os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia de se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu assim o faço, eu estarei em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês, que este vídeo possa servir de subsídio, de complemento, de auxílio para a sua compreensão acerca das lições bíblicas da Escola Dominical, classe adultos. Que Deus os abençoe e a paz do Senhor Jesus.